Aí o Estadão ontem, na verdade, o Fernando Schuller publicou um texto que eu acho que vale a pena a gente mencionar, olhando diversos aspectos para além do que está escrito. E na última parte quero falar muito do consórcio. E eu acho que vai dar para falar sobre o consórcio hoje, mas não quero adiantar nada. E vamos lá. Nossa gloriosa Thaís Herédia estava comandando lá o WW. Acho que o William Vac não trabalha no final de semana, né? Aí manda os peão. Ela está comentando sobre a questão da tarifa, né? Vamos ouvi-la. A decisão de Donald Trump não tem nada a ver com o tarifaço ao Brasil, nem com a tal química que rola entre ele e o presidente Lula. Também não foi resultado do encontro recente entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. A decisão de Trump foi tomada pela preocupação mais básica e que costuma ser a mais cruel com a popularidade dos governantes, a inflação. Com a disparada nos preços do café e das carnes, especialmente, Trump admite, mesmo que indiretamente, pela primeira vez, que a sua nova fórmula para a política externa é sim inflacionária e cobra sim dos americanos e não dos países tarifados o custo pelo imposto de importação que ele apresentou como solução para a América. E o Brasil nisso tudo? O Brasil continua de castigo, com os 40% anunciados em julho, com aquela carta em que Trump acusa o Brasil de fazer uma caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro. Pode-se considerar, claro, que a isenção dos 10% já é alguma coisa. Também vale dizer que o diálogo e as chances de negociação entre os dois países estão avançando. Mas não conseguimos superar o fato de o Brasil não estar entre as prioridades de Donald Trump. Quando o governo Lula conseguir convencer o presidente americano a parar de punir os produtos brasileiros, aí sim poderá se dar ao luxo de sentir algum alívio. Ao luxo. Aí você pensa, né? Nossa, sem ofender, mas com texto irônico barra ácido, a CNN acaba por expor o Lula, né? Expôs de forma bem complicada. Só que a situação ainda é pior, ainda mais grave. E calma que a gente ainda vai falar de como a redução tarifária, né? Sei lá, o zeramento, enfim, né? A retirada de tarifas aí para diversos países acabou por ser ruim para o Brasil. Vamos trazer números. Vou deixar, inclusive, que o Alckmin comece trazendo os números. Mas, ainda na CNN, companheiro Lourival também comentou não sobre a questão das tarifas em si, mas sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. A tal reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Lourival que tem suas fontes na política externa e parece que a situação está pior do que, né, a turma da Globo tem a nos contar. Veja só isso aqui. Entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das big techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as big techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano e a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim, foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das big techs. Então, nem a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio foi boa. Aí o pessoal quer saber, né? Assim, já que não teve a redução tarifária para o Brasil, né? Não teve nada a ver com a diplomacia brasileira, nada, absolutamente nada. Foi tudo uma grande fake news. Aí o povo pergunta, e aí, Chuchu? Conta aí pra gente, pai. Quando é que vai ter reunião aí, Alckmin? Entre vocês aí, Estados Unidos, para realmente resolver essa questão do tarifaço? Aí Alckmin vai contar aqui, né? Que não tem reunião nenhuma. Vamos agora aguardar os próximos passos, mas nós estamos otimistas aí que a gente vai ter novos avanços. A comitiva vai viajar para Washington, senhor, juntamente com Haddad, Mauro Vieira. A expectativa dessa viagem acontecer pós-COP30? Havendo necessidade, sim, mas não tem ainda nada marcado. O presidente Trump disse que tem novas
Se tiver necessidade, eu vou. Mas ainda não tem nada marcado. Sabe, é aqueles discursos vazios que ele começa, não, a gente está aqui trabalhando, esperamos pelo melhor, sabemos que vai dar certo, tá? Mas e aí? E aí nada, falou, não falou nada, e quando realmente pergunta quando é que vai ser a reunião, não tem reunião marcada não. Aí começa, a gente vai voltar aqui no chuchu, a gente vai voltar. Vai primeiro começar pela imprensa. Valor econômico. Redução tarifária nos Estados Unidos pode elevar a concorrência para o Brasil. Produtores que não entravam nos Estados Unidos com tarifa de 10% talvez passem a ser competitivos agora. Aí Renato fala, ué, mas a Faria Lima estava comemorando? O que foi que aconteceu? Não, o jornal da Faria Lima falando isso? Aí vem a Globo. A Globo, falando com quem vende, o exportador. Situação piorou após mudança de tarifa, dizem produtores de café. Diretor do Secafé disse que concorrentes agora têm tarifa menor, já que redução para o Brasil foi de 10%, mas sobre a taxa de 40% ainda está em vigor. Piorou a situação para nós. Pensando em competitividade, a ordem executiva mencionada era relacionada a que institui os 10%, mas temos uma própria que estabelece 40% a mais e ela não foi mencionada. Só a gente ficou com tarifas e nossos concorrentes ficaram zerados, afirmou Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café, o Secafé, que vê o movimento como pressão para o governo brasileiro seguir negociações. Todos os nossos concorrentes ficaram zerados, que coloca a gente numa situação muito difícil. E aí você fica, pô, mas eu não estou entendendo. Você até falou que matematicamente, né, a coisa não fecha. Você vai começar a entender agora. O próprio vice-presidente da República teve que assumir que os seus companheiros, ele não apontou o dedo na cara, né, para falar, olha lá, os petistas que estavam ali celebrando, fizeram fake news. Ontem o Vinícius Carrion, até que compartilhou o vídeo do Lourival, ele perguntou, pô, não vai aparecer nenhuma empresa de checagem de fatos para pegar o Thiago dos Reis, Rui Costa, né, ministro da Casa Civil, Humberto Costa, Jandira Fegali, a menina lá do Rio Grande do Norte do PT, enfim, Marcelo Freixo, Randolph, não vai aparecer ninguém para mostrar fake news desse pessoal? Não. Não vai aparecer ninguém, não apareceu ninguém, óbvio. Aí o Alckmin aqui agora assume, né? Tá ali, ó. Alckmin confirma que mudança no tarifaço de Trump prejudicaram o café brasileiro, manteve 40%. E não só no café. Não só no café, nos outros setores também. Vice-presidente salientou neste sábado que Vietnã, um dos principais concorrentes no setor, teve tarifa reduzida de 20% para 0%, enquanto o café brasileiro segue com tarifas de 40%. E aqui até, antes da play no Alckmin, pensa o seguinte, antigamente todo mundo tinha tarifa, né? Então vamos supor que o preço cheio é 100%. Em cima do preço de 100%, você vai colocar uma tarifa para o Brasil de mais 50%, ou seja, o preço é 150%. E o preço do Vietnã era o preço cheio, o 100% mais 20% em cima, 120%. Então a diferença era de quê? De 30%. Vamos colocar assim, né? O do Brasil era 30% a mais. A matemática não é essa, a gente vai entrar nessa matemática já já. Então, pô, o café brasileiro estava 30% a mais, era o gap de diferença. Só que agora do Vietnã caiu 20%, enquanto do Brasil só caiu 10%. Então, esses 30% subiram para 40%. Então, o café do Vietnã passa a ser mais competitivo ainda do que o do Brasil. E o Alckmin vai falar sobre isso, né? Ele até começa tentando dar uma passada de pano, mas acho que ele não se aguentou e deu com a língua nos dentes. Vamos ouvi-lo. Presidente, nesse caso, o café brasileiro vai ficar menos competitivo do que os concorrentes, porque os outros vão ficar 0% e a gente vai ficar 40%. Como é que o senhor vê, então, a comparação do Brasil vis-à-vis os seus competidores no mercado americano? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para 0%. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou.
Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então, ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10, só que tem um concorrente que reduziu 20. Então, esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, que os Estados Unidos, o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. Olha, nós tivemos o encontro do presidente Lula com o presidente Trump na ASEAN, na Malásia. Foi muito bom o encontro. E, como consequência disso, o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, que acabou de ter, faz 3 dias praticamente. Então vamos agora aguardar os próximos passos, mas nós estamos otimistas aí que a gente vai ter novos avanços. A comitiva vai viajar para Washington se hoje? Depois é pra onda de Washington, né? Ai. Temos aqui uma tabela. Não foi 10 para todo mundo. Aqui alguns países. Aqui você vê tá em ordem alfabética. Só tá até a letra C. Mas você vê, ó. Afeganistão. Saiu de 15 para 0. Então foi redução de 15. Não foi 10% para todo mundo. Foi a tarifa recíproca. Lá atrás, bem lá atrás, quando veio a questão das tarifas, foi publicado lá uma lista de países que seria, sei lá, 30%, 15%, 20 e poucos por cento, países diversos. E aí, o restante dos países que não estavam naquelas outras listas eram 10% para todo mundo. Então, no primeiro momento, o Brasil ficou com os 10%, ao lado de vários outros países. Só que nesses produtos, mesmo os países que estavam mais de 10%, zerou, porque é tudo tarifa recíproca. O Brasil possivelmente, eu não vou falar que é o único, porque vai que tem outro, mas possivelmente é um dos pouquíssimos, um dos únicos países do mundo a ter uma tarifa política. E ninguém quer enxergar isso, né? Ninguém quer enxergar isso. Aí você vê, ó, a Algéria era 30%, baixou para 0. Redução de 30%. Angola de 15 para 0, Bangladesh de 20 para 0, Bolívia de 15 para 0, Bósnia de 30 para 0, Botswana de 15 para 0, Brasil de 50 para 40. Sobrou nada pro Lulinha, viu, velho? Sobrou nada pro Lulinha. Aqui o Canadá é o exemplo, né? Tava lá no hall dos países de 10%, caiu para 0. China, de 34 para 0. O Amazônia Azul, que mudou de nome, agora é Logística e Infraestrutura, entrou na matemática para ficar ainda mais claro. Vamos lá, pessoal. Vou tentar ajudar explicando o motivo que ficou pior para o Brasil, a redução para a tarifa 0% para alguns países concorrentes no comércio exterior, e a redução de 50% para 40% para o Brasil, que a imprensa e algumas pessoas estavam comemorando. Primeiro, a proporção piorou para o Brasil. Antes, o produto estrangeiro comum custava 1,1x, porque era 10%. E o produto brasileiro custava 1,5x. Então, quando você faz a proporção, de 1,1 para 1,5, o produto de 1,5 é 36% mais caro do que o produto brasileiro. Na verdade, o produto brasileiro é 36% mais caro que o produto estrangeiro comum. Se você somar 1,1 mais 36%, dá 1,5. Só que agora é 1 contra 1,4. Então, 1,4 é exatamente 40% maior. Isso se chama matemática. Então, a redução de tarifa, em uma forma assim, muito simplória, para os países que era 10%, que como vocês estão vendo, vários países eram muito mais de 10%, mas ainda que fosse 10%, significa que aumentou 4%. O custo para comprar do Brasil. O do Brasil está 4% pior, desvantagem. 2. Empresas que exportam com tarifa 0 investem mais, assumem mais contratos, ampliam produção, firmam parcerias mais agressivas nos Estados Unidos. Isso porque a segurança jurídica e fiscal, o Brasil com 40% não tem essa vantagem. Mas aqui tem outro ponto ainda mais relevante.
Barreiras não tarifárias ficam mais fáceis para concorrentes, né? Com tarifa 0%, o custo fica relativamente menor no final com certificações, logística, seguro, transporte. Para o Brasil, esses custos acumulam sob um produto já 40% mais caro. Cadeias de suprimentos se reorganizam ao redor de países com 0%. Empresas globais passam a trocar fornecedores do Brasil por fornecedores com tarifa zero, fechar contratos de longo prazo com quem tem tarifa zero, criar logística otimizada entre Estados Unidos e os países que são 0%. Porque você está passando indicativo, cara, esse país é 0%, esse país não tem uma crise política. Esse país não tem uma crise política para lidar. O Brasil tem. Será que o cara vai querer investir num país com crise política ou um país que já está em 0%? E a questão que está ali no início, na certificação lógica do... Mas, gente, se o país não tem, sabe, a tarifa para pagar, nada, é uma burocracia a menos. É uma burocracia a menos. A do Brasil tem mais burocracia e 4% mais desvantajoso. E ainda tentaram vender isso como uma vitória. É um crime. O que foi feito é criminoso. A narrativa emplacada é uma narrativa criminosa. Resumindo, zerar o imposto para outros países é muito pior para o Brasil. Os concorrentes ganham tarifa zero e vantagens indiretas. O Brasil continua com um imposto enorme e perde mais em competitividade. A gente comentou ontem sobre pessoas que saíram para comemorar. Eu não coloquei aqui mais pessoas para comemorar. Eu só trouxe essa postagem. Nem a postagem oficial do Rui Costa. Por quê? Olha só, né? Rui Costa. Redução de tarifas dos Estados Unidos é resultado de atuação do governo. O ministro da Casa Civil celebrou a ordem executiva dos Estados Unidos e destacou a atuação firme e estratégica do governo Lula. Essa matéria foi de ontem de manhã, às 9h15 da manhã. Desde o dia anterior, final da tarde, estava muito claro, absurdamente claro, que não teve redução das tarifas, que ainda tinha os 40%, que não zerou e que não tinha nada para comemorar. Então, o Metrópolis não apenas deixa de expor a mentira do Rui Costa, como ainda coloca a mentira para frente. No governo Bolsonaro, se o mentisse na cara dura, será que o Metrópolis ia colocar a mentira para frente? Aí não dá, né? Cadê a Lilian? Acho que é a Lilian Tarran, a diretora de jornalismo do Metrópolis. Cadê o Samuel Pancher, nosso marceneiro do Metrópolis, para dar um jeito nisso daqui? É o jornalismo militante. No final do dia é isso. Dá o fato. Por que não rebate? O jornalismo é repercutir o que políticos dizem ou é a busca pela verdade? Não sei, parece que é só repercutir o que os políticos dizem. Bom, se o Rui Costa não nos surpreende, porque o PT vive da mentira, essa postagem aqui, por mais que eu não goste da pessoa, já perdi qualquer tipo de simpatia. Para mim, realmente tá, sabe? Caiu com uma surpresa. Vamos falar dessa forma. Senadora Tereza Cristina vai posta o seguinte: finalmente uma notícia positiva e o início de alívio para nosso agro. Vocês acabaram de perceber, por análises matemáticas, até mesmo o vice-presidente da República, que não tem nenhum motivo para falar a verdade, assumindo, foi prejudicial para o país. Então, a Tereza Cristina já começa com a fake news, já começa mentindo. Os Estados Unidos reduziram parcialmente as tarifas para o café, carne castanha do Pará, açaí, banana e outras frutas tropicais. Os 40% não caíram ainda, mas temos visto sinais importantes de que a diplomacia estatal e empresarial podem fazer a diferença. Até o momento, como a gente viu também, né, até outro vídeo do Lourival para mostrar, mas ele já falou, né, a reunião não está indo bem, o Alckmin acabou de falar que por hora não tem nenhuma reunião marcada lá em Washington para resolver nada. Então, eu não sei que diplomacia estatal que faz a diferença é essa que a Tereza Cristina está se referindo. E ela segue. O governo, que nunca deveria ter se afastado do nosso segundo maior parceiro comercial, precisa continuar o diálogo com os Estados Unidos para que nossas exportações retomem o ritmo normal, garantindo renda e emprego para os brasileiros. O tarifaço não caiu ainda, mas
Há uma luzinha no fim do túnel. Vamos aguardar mais detalhes nas negociações e nós no Senado continuaremos atentos e batalhando pelo nosso país. Tereza Cristina, se tu trabalhasse pelo país e quisesse derrubar as tarifas, você já tinha aprovado a anistia. Tá na mão de vocês. Os culpados são vocês, senadores, vocês, deputados. E você fica bancando, né, heroína. Aí a Atsuki coloca ali um vídeo da CNN, já mostro, e ela fala assim, ó, segundo o Lourival, não existiu diplomacia, não existiu acordo, a redução não tem nada a ver com o Brasil, a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi fria e superficial. Questões políticas como Big Techs, regulações e censura foram uma das reclamações de Rubio e o governo dos Estados Unidos estaria furioso. Eu entendo o governo e petistas tentarem vender uma narrativa conveniente, mas a senhora repetir esse enredo é no mínimo lamentável, sabe? Feio, coisa feia. Por isso que eu falei, Eduardo camisa 10 do... Não! Tudo que foi feito em qualquer país de pessoas decentes, todas as ações de Eduardo, em especial a Magnitsky, teriam sido utilizadas em um país de pessoas decentes para pressionar o sistema, né? Os danadinhos, a retomar a normalidade democrática do país. Mas pessoas como Tereza Cristina viram a oportunidade perfeita para tentar destruir o bolsonarismo. Mas vamos ver aqui. Mais uma fala do Lourival. Lourival, boa noite. É isso mesmo? Já é a diplomacia funcionando? Já é o diálogo e a cooperação internacional dando sinais de que estão funcionando novamente entre Brasil e Estados Unidos? Essa redução da tarifa de 10%, ainda mantida a tarifaço de 40%? Boa noite a todos. Não é a diplomacia funcionando, não tem ligação com o Brasil. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo presidente Trump para reduzir os preços de frutas, café, carne e outros produtos que os Estados Unidos não produzem e pode até prejudicar o Brasil na competição com outros países. Por quê? Porque os concorrentes do Brasil perdem toda a sua tarifa, enquanto que o Brasil, se for mantido o status da decisão atual, continua com uma tarifa de 40%. Então, Colômbia passa a exportar café sem tarifa, Vietnã. Você viu que Equador, El Salvador, Guatemala e Argentina iniciaram negociações com os Estados Unidos para zerar tarifas. São exatamente países, no caso da Argentina, que produz carne, e no caso do Equador, Guatemala e El Salvador, que produzem frutas e café. Então, não há aí um interesse nesse momento ou uma medida no sentido de beneficiar o Brasil. Pelo contrário, é uma medida relacionada com os preços desses produtos. E a reunião de ontem não foi uma boa reunião. De acordo com a minha apuração, foi uma reunião fria, superficial, na qual o Marco Rubio se queixou duramente das medidas do Brasil em relação às Big Techs, das questões políticas envolvendo as Big Techs. Não só a questão do imposto de 15% colocado por medida provisória em outubro do ano passado, mas as questões ligadas à regulação, ao que eles consideram censura, e a esse movimento do governo de colocar as Big Techs no CAD, de questionar a questão da livre concorrência, do monopólio dessas Big Techs. Isso deixou o governo americano furioso. Então, não há avanço neste momento entre Brasil e Estados Unidos. O fato em si da reunião é positivo, sem dúvida, de ter acontecido a reunião ontem, mas não há avanços no terreno. Tereza Cristina. Esse episódio, gente, que ele sirva para vocês, pelo menos, olharem para para os políticos como um todo e cada vez mais vocês se questionarem por que vocês gostam do político A, do político B, do político C. Busquem as respostas dentro de vocês mesmos. E se vocês não tiverem a resposta do porquê vocês gostam de fulano A, B, C, D, e você realmente não sabe explicar, talvez você só gosta porque você simpatizou com a pessoa. E simpatia você guarda, sei lá, para seus amigos do dia a dia, porque políticos, no final do dia, eles trabalham para vocês, né? E eles podem colocar o seu futuro, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família em risco, que eu acho que é o que a Tereza Cristina está fazendo. O Carlos comenta sobre essa situação, já apontando aqui para o próximo tema que a gente vai comentar, falando assim, ó, sem festejar, apenas expondo os fatos. As tarifas dos Estados Unidos seguem trazendo o mesmo recado estampado logo na primeira linha de uma das cartas de Trump ao Brasil. Libertem Bolsonaro e os presos políticos de 8 de janeiro. Desde o início, eles, os Estados Unidos,
demonstraram mais preocupação com a liberdade e com a democracia do que muitos aqui dentro. Pensa aí, foram eleitos 90 pessoas pelo PL, fora de outros partidos, que também são de direita. Quanto vocês viram aí, realmente, né, defendendo, mostrando-se preocupado com o que está acontecendo?